a expansão do mercado de recuperações judiciais. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. Hoje eu quero abordar com você em um diálogo muito tranquilo, eu quero abordar a expansão imensa do mercado de recuperações judiciais em 2020. O que eu quero lhe dizer é que se o mercado de recuperações judiciais sempre foi interessante para os advogados, veja você os players que estão no mercado, não há players que estão em uma situação ruim, com dificuldades, pelo contrário, todos os escritórios que atuam com recuperações judiciais têm uma expansão ano a ano, como você vislumbra na sua comarca, como você vislumbra na sua região. Mas o que já era bom do ponto de vista do mercado de recuperações judiciais, do ponto de vista de estratégias de soerguimento para você, advogado, melhorou muito ao longo de 2020. E eu vou explicar definitivamente por quê. Há dois grandes movimentos ocorrendo do ponto de vista de entendimentos dos tribunais superiores que me leva a afirmar que a partir de 2020 agentes econômicos que não poderiam se socorrer nesse remédio jurídico poderão fazê-lo. E eu me refiro objetivamente a dois atores. O primeiro ator é o produtor rural. Se você observar o que o Superior Tribunal de Justiça fez no recurso especial número 1800032, você vai ver que eu tenho razão. Nesse recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça alterou, modificou o seu entendimento no sentido de mitigar a exigência dos 2 anos de inscrição na junta comercial para deferir o regime recuperatório ao produtor rural. E o que significa isso? Significa que o produtor rural não mais precisa estar inscrito há no mínimo 2 anos na junta comercial para ter o benefício de recuperação judicial autorizado pelo Poder Judiciário. Mas muito mais que isso, me acompanhe, meu caro colega, que você vai entender o que eu quero dizer. A partir dessa decisão publicada em fevereiro de 2020, por isso 2020 é um ano emblemático no que eu aqui estou afirmando, essa decisão indicou que todos os créditos, todas as dívidas constituídas pelo produtor rural ao longo de sua vida empresarial, da sua vida produtiva, poderiam se submeter ao Instituto de Recuperação Judicial, algo que até 2020 não poderia, não era autorizado. Isso significa que recuperação judicial, um remédio que já era interessante, ficou realmente um remédio comum ao Brasil inteiro. Até 2019, até 2020, não era tão simples se encontrar processos de recuperação judicial em pequenas cidades, em cidades eminentemente agrícolas. Depois deste entendimento, é tranquilo afirmar, meu caro colega, que recuperação judicial estará presente em inúmeras varas únicas Brasil afora, porque basta ter um produtor rural pequeno, médio ou grande, com severas dificuldades econômicas, que ele vai poder se reorganizar na sua vida produtiva, na sua vida econômica, na sua vida financeira. Ele vai ter essa alternativa facultada pela Lei 11.101 e que até esse momento era impeditiva em razão de um certo legalismo exacerbado do Poder Judiciário. Então, eu sugiro que você visite essa decisão. Qualquer sorte, não há dúvida que o mercado, nesse aspecto, se ampliou exponencialmente. Então, se antes você, advogado que vive em pequena cidade ou em média cidade, não entendia a importância de se estudar a recuperação judicial, agora eu afirmo com tranquilidade. Visite a Lei 11.101, visite o recurso especial que eu há pouco mencionei, recurso especial número 1800032, que você terá contato com os fundamentos legais que autorizam o processamento da recuperação judicial ao produtor rural.
Decisão importantíssima, e eu sugiro que você leia todos os votos, especialmente o voto do Luiz Felipe Salomão, ministro requisitado na área empresarial, ministro de conhecimento extraordinário na área de recuperação judicial. Então, primeiro vetor de expansão imensa do mercado é este de produtor rural. Mas há outro vetor que poucos estão falando e que eu fiz questão de gravar esse vídeo também por isso. Deixa eu ver o tempo aqui. Fiz questão de gravar o vídeo também por isso. Tem um outro setor igualmente relevante, talvez até mais relevante, que está tendo uma janela aberta recentemente. Há 2 casos, eu já vou mencioná-los, que são as instituições não empresariais. Vê bem, ao longo da história da Lei 11.101, a recuperação judicial era deferida apenas ao empresário, à sociedade empresária, e se rechaçava deste instituto as associações, as cooperativas, os demais agentes econômicos. Essa era a praxe, para que você tenha uma ideia. Há pouco tempo, há 1 ano e meio, 2, nós aqui no escritório atuamos em uma estratégia de soerguimento de cooperativas e não podemos contar com o Instituto da Recuperação Judicial. Hoje, talvez o cenário seja diferente. Ocorre que, a partir dessa impossibilidade histórica que a Lei 11.101 impôs às associações, elas estavam desprovidas de alternativas. E isso foi uma crítica recorrente que a Boa Doutrina sempre fez à Lei 11.101, mas o Poder Judiciário teimava em resistir. Esse posicionamento injustificado se alterou ao longo de 2019 e 2020. Em fins de 2019, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu a recuperação judicial de uma instituição de ensino superior, de uma associação que promoveu uma transformação societária, mas não cumpriu uns 2 anos de inscrição na junta comercial. Refiro-me à UBRA, deferiu em segunda instância. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu após o indeferimento do juiz de primeiro grau, deferiu a recuperação judicial, tendo por argumento, dentro do tribunal, a função social da empresa e as características empresariais do agente econômico, a despeito de ele não figurar, estrito sensu, como empresa nos moldes do Código Civil. Portanto, uma mitigação da exigência legal prevista no artigo 48 de 2 anos, né, de atividade regular, porque se entendia que atividade regular significava inscrição na junta comercial. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se afastou do formalismo interpretativo e compreendeu que seguramente a instituição de ensino superior exercia as atividades há mais de 2 anos e a inscrição na junta comercial não poderia ser impeditivo para uma estratégia de soerguimento. Entendimento excelente e que manteve viva uma instituição de décadas que cumpre uma função de relevo, seja do ponto de vista social, educacional, de saúde pública, visto que a UBRA também possui hospitais. Então, esse foi o primeiro sinal de uma ampliação do mercado, um sinal importante que os players já estão dando a devida atenção. O segundo sinal veio recentemente, com o deferimento do pedido de recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes, lá do Rio de Janeiro. Um deferimento importante por uma série de razões e especialmente porque aponta que este caminho, lançado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, gerou consequências, gerou frutos nacionais, na medida em que cada vez mais os agentes econômicos estão vislumbrando no Instituto de Recuperação Judicial uma alternativa importante para a sua sobrevivência. E isso significa o cumprimento rígido, o cumprimento uniforme do artigo 47, na medida em que ele pretende preservar empregos, preservar salários, preservar tributos, preservar a vida
empresarial à vida econômica. E aí vamos entender a vida empresarial no sentido lato, no sentido mais largo, no sentido de que empresa não é igual à inscrição na junta comercial. O deferimento da recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes também é relevante por outra razão. E eu já explico. A Universidade Cândido Mendes, antes de pedir a recuperação judicial, consultou 2 ilustres doutrinadores que fizeram pareceres substanciosos, consistentes, sinalizando a necessidade do deferimento da recuperação judicial. Refiro-me especificamente ao doutor Manuel Justino Bezerra Filho e ao professor Sérgio Campinho, doutor Sérgio Campinho, ambos autores de proa na área empresarial e que sinalizaram para a possibilidade de recuperação judicial para instituições de ensino superior. Veja bem, o professor Manuel Justino Bezerra Filho aponta que o que distingue o direito comercial em comparação com o direito civil é que o direito comercial é mais dinâmico. Ele tem a vida mais célere para ficar a par da dinâmica da vida social e econômica. Ou seja, as suas alterações, as suas interpretações, elas são mais ágeis, porque a vida econômica é marcada pela agilidade e pela celeridade, razão pela qual, por vezes, o legislador está um passo atrás do que o intérprete precisa realizar, precisa fazer. E aí o Poder Judiciário cumpre uma função de relevo. A jurisprudência cumpre uma função de proa na medida em que consegue manter-se atualizada, porque o direito comercial exige essa permanente revisita, essa permanente atualização. Meus caros colegas, eu digo tudo isso sem mencionar o PL 1397, aprovado na Câmara dos Deputados recentemente, e que vai abrir uma janela realmente alvissareira para microempresa e empresa de pequeno porte. Eu não vou abordar isso neste vídeo, já abordei em vídeo anterior. O projeto aprovado dialoga com o vídeo que já está no meu canal, mas tem algumas questões do substitutivo que eu não abordei ainda. Importa dizer aqui que, além do benefício colocado para microempresas e empresas de pequeno porte, nós temos já relativamente assentado, já relativamente consolidada a ideia de recuperação judicial a associações, a instituições de ensino superior. Isso significa também abrir a janela para escolas, para hospitais, perfeito? E você veja como o leque se amplia, né? Isso já relativamente sedimentado. E nós temos sim um posicionamento inovador, e esse, no meu ponto de vista, já devidamente consolidado, em relação à recuperação judicial do produtor rural. Motivos de sobra, meu caro colega advogado, minha cara advogada, motivos de sobra para você se dedicar à matéria, estudar a Lei 11.101, acompanhar os conteúdos que eu produzo aqui no canal, que eu produzo no Face, que eu produzo no Insta, entrar no meu canal do Telegram, onde diariamente eu também compartilho conteúdos importantes do campo de batalha, porque, de fato, agregando a todas essas questões jurídicas, o cenário econômico que nós estamos inseridos, de grave retração da economia brasileira, nós estamos sim diante da necessidade de apropriação desse instituto para implementá-lo com os nossos clientes. Esta é a solução jurídica à crise da sociedade empresária. O remédio jurídico à crise econômica é a recuperação judicial, e você deve ter clareza disso. Não adianta nós inventarmos outros recursos, não adianta nós inventarmos revisionais, não adianta nós segurarmos os processos de execução, porque o remédio jurídico à crise empresarial é a recuperação judicial. E através da recuperação judicial nós alcançamos o grande objetivo do nosso cliente, que é a sobrevivência, que é a recuperação, que é o soerguimento. Pergunta que eu faço para você: qual é o preço disso? Quanto vale esse trabalho? É por isso, meu caro colega, que, tendo em vista o mercado ampliado, como eu já mencionei,
tendo em vista que os produtores rurais poderão se socorrer nesse instituto, tendo em vista que as associações estão colocadas a partir das recuperações que eu já mencionei, e especialmente dos pareceres que eu também fiz questão de referir, e a partir, por último, do PL, que vai abrir uma possibilidade alvissareira, microempresa e empresa de pequeno porte, eu afirmo tranquilamente para você, agora é a hora de aprender recuperação judicial. No que estiver ao meu alcance, eu vou fazer todo o possível para que você entre na linha de frente desse processo, enfim, na linha de frente da recuperação da economia brasileira. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo tranquilo, informal, uma conversa. Se você gostou, eu peço que você se inscreva nesse canal, depois de se inscrever, aperte no sininho para ser informado das atualizações, que são várias, e quero também convidar você a me seguir no Face, no Insta e entrar no meu canal no Telegram. Marcelo, como eu faço para entrar nesse canal no Telegram? Faz o seguinte, vai lá na bio do Insta, e tá lá o link de convite. Eu quero ter você caminhando comigo e em frente, gente. Grande abraço, faça o que eu te sugeri, que você não vai se arrepender.